Olá, você sabia que os herdeiros não herdam só bens e direitos de um falecido, mas sim também as obrigações de forma indireta? Pois então, o tema do vídeo de hoje envolve dois assuntos: patentes e herança, entre aspas, de obrigações de uma pessoa falecida. Pois então, o caso que envolve esses dois temas se refere a um produtor rural que, num passado, utilizou de tecnologias patenteadas de 3 empresas ali no seu cultivo de algodão. Patente é exploração exclusiva durante um prazo. No vídeo que eu falo sobre o Ozempic, eu explico muito bem isso, nesse sentido de ser uma concessão de exploração exclusiva patrimonial durante um determinado período. E aí qualquer outra pessoa que queira utilizar dessa tecnologia tem que pedir autorização para o titular e pagar royalties. Não foi o que aconteceu. Esse produtor rural, então, estava praticando crime de propriedade industrial, copiando a tecnologia dessas empresas sem autorização. De uma forma muito resumida, até porque eu não entendo nada do assunto, essas tecnologias, elas transformam a genética das sementes de algodão, afastando, assim, doenças, pragas, lagartos, enfim, melhora a qualidade do produto ali, desde o seu processo de cultivo até a sua revenda. Bom, então, no meio da história, esse produtor rural morre, e aí, naturalmente, no momento da morte, nasce o espólio. O espólio é uma ficção jurídica, é um conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa morta, e aí nasce esse espólio, e enquanto ali está havendo a partilha de bens entre os herdeiros, uma pessoa é nomeada inventariante, que é a pessoa que vai administrar isso, até efetivamente haver aí a partilha definitiva. Então, essas empresas processaram o produtor rural em vida. Esse produtor rural faleceu e aí, naturalmente, o espólio dele o substituiu nesses processos. E patente, da mesma forma que o direito passa para herdeiros, né? Havendo falecimento, eles herdam esse direito, é um direito econômico, não deixa de ser um ativo. Da mesma forma, as obrigações e dívidas também vão para a herança, né? Os herdeiros, eles não pagam do próprio bolso, mas é a herança que paga aquelas dívidas. Então, vamos dizer, né, de uma forma bem simplista aqui, que os herdeiros herdaram esses processos judiciais dessas empresas. Bom, qual foi então a decisão recente sobre o assunto? Isso que é interessante e por isso que eu trouxe esse assunto aqui, né? O espólio foi condenado. O espólio foi condenado a, primeiro, deixar, né, de forma imediata, de utilizar as tecnologias, tanto no cultivo, como também venda, enfim, em todo o processo, né, de criação, de cultivo, de modificação, de transformação do que seja utilizado aquele algodão, e o pagamento, ressarcimento de danos materiais, indenizações, né, todo o prejuízo que foi causado a essas empresas durante esse período de utilização sem pagamento de royalties, coisa que será apurada no processo. Não precisamos nem parar para pensar que vai ser um bom dinheiro, né? Um bom valor a título de lucros cessantes e ressarcimento de danos materiais em favor dessas 3 empresas. E aí, como que fica isso nesse ambiente de herança? Bom, a herança é que responde por essa dívida. Então, antes dos herdeiros herdarem de fato, fazerem a partilha, esses bens e direitos desse morto é que vão suportar esses valores. Significa dizer que, de repente, pode acontecer de os herdeiros não herdarem nada. Todo esse patrimônio que seria herança dos herdeiros ser utilizado para o pagamento dessas indenizações, desses ressarcimentos, desses lucros cessantes, enfim, dessa condenação aí em face dessas 3 empresas. Então eu trouxe esse caso, o vídeo é bem curtinho nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas com relação a essa questão das dívidas de uma pessoa falecida. Muitas pessoas acham que com o falecimento as dívidas vão junto.
E, na verdade, não é assim que funciona. Prova, inclusive, daqui o quê? Não somente houve a dívida, mas o processo continua. Os processos, na verdade, são mais de um. Os processos continuaram em face do espólio, com o inventariante representando esse espólio e os herdeiros por trás. Então, é bom saber, para aqueles que têm dúvida, que sim, apesar do herdeiro não pagar com o seu dinheiro as dívidas do falecido, a herança é atingida sim, e pode não sobrar nada, né? Esse caso específico vai ter muito dinheiro aí para ser pago, porque no final das contas, né, foi praticado um crime de propriedade industrial, vários, né, contra várias pessoas jurídicas, e a responsabilidade pelo ressarcimento é do espólio. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um julgado recente agora, desse mês, né? Então, é um tema bem interessante relacionado à responsabilidade do espólio e retira aí a dúvida, né, de muitas pessoas com relação a isso. Até o próximo vídeo.